Histórias que inspiram, mulheres que inovam, conexões que transformam. Está no ar a segunda parte da retrospectiva Sebrae Delas, um olhar sobre mulheres que fizeram de 2025 um ano de coragem, protagonismo e novos caminhos no empreendedorismo. A gente começa relembrando histórias de mulheres que decidiram ir além, mergulharam na tecnologia, na ciência e na inovação e estão transformando realidades com talento e com coragem. Nós damos formação e fazemos match das nossas alunas. Elas são formamos em comunicação, marketing, venda. Agora abrimos também a possibilidade de uma formação de educação empreendedora. E aí nós conectamos com as vagas que estão no mercado. Então, trabalho com diversidade 12 horas por dia, 24 horas por dia, aí nesses quase 4 anos desde a fundação. A Data for All nasceu como uma consultoria lá em 2019. Depois eu mudei a estratégia e fui para a área de produtos. Tenho formação na área de tecnologia, estou há mais de 20 anos no mercado e sempre fui muito empreendedora, né? Até que o bichinho do empreendedorismo bateu e aí eu resolvi pular, como dizem, né, para essa área mais do empreendedorismo. Eu comecei a ver que as mulheres estão realmente vindo para a área de tecnologia e o que a gente fala, o mais difícil não é vir, é permanecer. Então, essas mulheres estão se desafiando a vir para a área de tecnologia, estão gostando e estão ficando. Então, ao longo do ano, dentro tanto da empresa quanto dos projetos que eu participo, nós vimos muita adesão, tanto de meninas que estão no momento de ir para a universidade, também optando por carreiras de tecnologia. Então, eu acho que esses últimos 2 anos eu vi bastante movimentação com relação às mulheres virem mesmo e assumirem a posição na tecnologia. Esse ano eu pude perceber como é a importância de a gente se apoiar e estar em comunidade, né? Porque a gente começa a empreender muito na coragem, na resiliência, e à medida que você vai compartilhando suas dores com outras empreendedoras, você percebe que nenhuma história é única. Embora o CNPJ da UELE esteja em Santa Catarina, a gente gera impacto no Brasil inteiro, né? As nossas aulas são online. Então, eu vejo, principalmente em questão de liderança mesmo, porque a gente tem menos de 3% de mulheres negras na liderança. Tem recurso para isso, de vários programas, para reduzir esses gaps. Mas acredito que a gente ainda tem um longo caminho pela frente até chegar à equidade. Mas ainda temos uma longa estrada, mas eu já vejo com muita positividade isso crescer e equalizar. Principalmente os grupos, as falas, os encontros onde as mulheres estão ali, às vezes com algumas conversas que reverberam em outras empresas, em outros até parcerias. Então, eu vejo assim com muito positivismo que a gente está caminhando para um processo ainda longo, mas que ele está se estabelecendo. A gente sabe que lideranças masculinas e femininas são diferentes, são às vezes complementares sempre, né? Como eu gosto de dizer, não está faltando espaço, está sobrando, então ainda falta um pouquinho de posicionamento para que a gente evolua na tecnologia com um olhar mais da mulher. Como você disse, empreender é um desafio e o medo sempre vai existir. O que a gente tem que fazer é ter o senso de eu quero trazer a mudança. O que a gente precisa é utilizar ele a nosso favor, a tecnologia ao nosso favor. Hoje existem muitos acessos gratuitos, softwares, programas, cursos, certificações que são gratuitas. E às vezes a gente acha que tecnologia está em empresas de tecnologia e a tecnologia está no todo. Nem existe mais esse cenário em que a gente escala uma empresa, a empresa permanece, passa ali dos 2 anos, preocupantes, sem tecnologia. E aí, claro, existem ferramentas robustas e pagas em dólares, mas existem muitas ferramentas gratuitas que a gente pode incorporar no dia a dia. Busque esse entendimento ao teu redor. Busque, às vezes, como ela disse, tem 2, 3 trabalhos, busque uma rede de apoio para que você consiga investir no teu negócio com mais dedicação. Cada dia eu vejo surgir uma tecnologia diferente, isso é muito bom. Busque conhecimento e sempre entender que tecnologia vai ser um meio e ele vai ser um facilitador e às vezes ele vai acelerar o teu processo, mas sempre serão pessoas para pessoas. Procurar ajuda, né? Ter esse grupo de apoio, mas também
saber pedir ajuda, porque muda. Eu acho que o primeiro ano do empreendedorismo é muito solitário. A partir do momento que você vira essa chave, e a gente tem dificuldade de pedir ajuda, quando você vira essa chave, a troca é rica. Isso reflete diretamente na saúde da empresa. Cada vez mais a gente percebe a importância de programas como o Sebrae Delas. Então, quando a gente olha todas essas nossas pesquisas que a gente vem fazendo, tanto a nível de estado quanto a nível nacional também, a gente percebe o quanto mais mulheres estão buscando empreendedorismo como uma opção de geração de renda. Mas não só o empreendedorismo por necessidade, mas também o empreendedorismo por oportunidade. Então, cada vez mais, quando nós, do Sebrae Delas, buscamos nichos de negócios para que elas possam se fortalecer como empreendedora e para que elas possam ter ainda mais confiança no setor que elas buscaram, a gente percebe que a gente está no caminho certo. E a tecnologia é um deles. Então, ao longo desses 6 anos de Sebrae Delas, nós escolhemos prioritariamente e para começar realmente para olhar para esse nicho de setor, o setor da tecnologia. Então, já são 3 anos de parceria com a FAPESC, em que a gente tem uma trilha específica de desenvolvimento para mulheres que estão na inovação e tecnologia, olhando para as necessidades, para as oportunidades, para as dificuldades, mas sempre levando conteúdo de mulheres para mulheres. Se a gente faz um edital voltado à mulher catarinense, é uma maneira delas se encaixarem num mercado muito masculino, que é a área da inovação, principalmente, é uma área masculina. Mas elas estão tendo ali a oportunidade entre elas de fazer a competição, vamos dizer assim, a avaliação entre elas. Então, realmente, é um edital onde elas vêm somente entre elas, produto, processo, política pública, serviço, fluxo. Então, elas colocam e aportam a sua ideia, seja na área da pesquisa ou seja na área da inovação. Elas são avaliadas por esse processo. Entra a parte do Sebrae, onde entra com mentorias a elas, desde a construção da sua empresa até, digamos, toda uma mentoria para uma empresa, porque ali elas estão iniciando um processo, algo novo. E muitas vezes a pesquisadora de bancada, ela fica na bancada, ela está lá, ela vê aquele processo dela e o objetivo é publicar o que ela fez. Não, vamos tirar essa publicação da gaveta e vamos levar para as mulheres da inovação. Também. Elas façam essa rede delas para que elas se conheçam também e, ao mesmo tempo, elas troquem essa interação, tanto do produto da pesquisa quanto do produto que pode ser levado ao mercado e trazer, através do Estado, um ICMS, porque ela vai construir a sua empresa, ela vai ter um CNPJ, ela vai criar, né, os seus impostos e isso vai reverter para a FAPESC fazer mais editais para ela. Para muitas mulheres que estão nos negócios tradicionais, que estão ali empreendendo no seu dia a dia, e a gente sabe que os números mostram que a grande maioria das mulheres ainda empreendem em negócios bem tradicionais, o que a gente está olhando? Para a inovação dentro do negócio. Exatamente. Então, elas podem estar ali olhando para um novo produto, melhorando um processo, desenvolvendo novas oportunidades. Então, é justamente olhar para o negócio delas, ver aonde que talvez elas precisam melhorar e aí, quem sabe, falta o dinheiro e diz assim, poxa, a FAPESC, o edital da FAPESC pode me ajudar nessa melhoria, né? Nesse diferencial. E é aí que a gente vai sim produzir inovação, porque a gente vai melhorar algo, a gente vai fazer algo diferente, a gente vai escalar algo que talvez ainda não era escalado. Então, cada vez mais o Sebrae Delas, as parcerias que a gente vem fazendo são justamente para dar essa segurança, esse apoio a mais que as mulheres precisam. A gente percebe não só nesses processos de inovação, mas, por exemplo, na tomada do crédito, né? Poxa, vou me relacionar com o banco, poxa, vou ficar devendo, né? Então, é justamente para isso que o Sebrae Delas está ali, através dos seus parceiros, para facilitar, para desmistificar, né, processos diferenciados para as mulheres. Será que é para mim? Será que eu posso? Sim, você pode. E outro detalhe, o Estado dá a garantia para você, você não precisa penhorar nada para ter o teu recurso. Vai a um banco, você já tem que... Muitas vezes você nem tem, porque você está começando, garantias. Você não tem o que... Querendo ou não, né, embolsar no banco, poxa, o juro é muito alto. A FAPESC não é um banco, é uma agência de fomento. Então, isso aqui é tudo recurso do governo do Estado de Santa Catarina que faz esse aporte, né, para as mulheres através da FAPESC. E a pesquisa começou
com projetos de 130 mil e hoje é 150. Então, nós aumentamos um pouquinho a pesquisa, porque a pesquisa ela é um pouquinho mais diferenciada e pagamos bolsa de iniciação científica e mestrado. Então, tem todo um know-how porque é voltado para a academia. Então, a pesquisadora, ela tem que estar dentro de uma instituição de ensino, né, uma universidade, seja ela comunitária, ou federal, ou instituto. Então, sem fins lucrativos. Então, ali ela começa a fazer esse diferencial e essa rede dela para os editais da FAPESP. Estou fazendo pós-doutorado e a minha trajetória toda na academia foi relacionada à ciência na Antártica. Eu fiz algumas expedições pelo Programa Antártico Brasileiro e a partir dessas experiências, né, acompanhando essas missões, a gente começou a pensar, eu junto com outras pessoas também, né, pensando inclusive com as minhas irmãs, pensando em soluções que pudessem não somente propor melhorias de condições de trabalho lá na Antártica, né, que é um ambiente bem extremo, mas também no nosso cotidiano, em empresas, em qualquer indústria que a gente pudesse alcançar. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar principalmente nessa questão dos riscos psicossociais, que é algo um pouquinho mais complicado de você mensurar, de você analisar, mas que a gente consegue criar estratégias e mecanismos que acabam levando, né, a essa avaliação muito mais precisa, muito mais confiável. Eu sou bióloga e tenho toda uma trajetória acadêmica voltada para a medicina regenerativa, para reverter o envelhecimento, combater os sinais do envelhecimento. Terminei meu doutorado, a gente aqui no Brasil, principalmente as mulheres cientistas, a gente fica meio no limbo. O que a gente faz agora? Porque, infelizmente, o mercado brasileiro, ele acho que não está preparado ainda para incorporar todos os cientistas, muito menos mulheres cientistas. Comecei a trabalhar com ela faz 2 anos na empresa dela. Trabalho como pesquisadora em alguns momentos, associando, né, a pesquisa dela. E comecei a trabalhar agora com biossegurança, né, focando na biossegurança polar, em ambientes na Antártida, no Ártico e equivalentes ao espaço. E descobri minha veia empreendedora que eu achava que não tinha, porque para mim era só academia, só meu laboratório, só pesquisas, só artigo científico. Eu sou estudante de física na UFSC. Eu comecei a minha trajetória como iniciação científica em campos e partículas, da parte de física. Aí fui indo para tecnologia, me descobri, pensar em ideias e achar soluções para elas. Tem essa veia de pesquisa, de ciência, mas depois quando você transforma isso num empreendimento, numa empresa de fato, num negócio, você precisa entender outros aspectos, não deixa de ser, também uma ciência, né, por trás disso tudo, e a gente acaba tendo que entender que existem questões que são fundamentais. Então, toda a trilha do Sebrae Delas, que a gente participou após ganhar o prêmio do Mulheres Mais Tech, foi com certeza um divisor de águas. A partir dali a gente teve essa percepção muito mais ampliada do que de fato nós estamos fazendo, o que a gente pode ainda implementar, ampliar inclusive o nosso negócio. Essa visão que ela nos deu, me deu uma ferramenta para lidar com um ambiente extremamente dinâmico e agressivo que é o meio empreendedor, que eu não tinha nenhuma ideia quando trabalhava só na academia. Então, quando eu voltei agora para a academia, né, que eu fiquei uns 2 anos longe, voltei agora com pós-doc na UFSC, eu trago também essa visão para outras colegas, que às vezes elas me olham assim, nossa, mas calma, que é academia. Não, gente, vocês estão fazendo uma coisa que pode se converter em um produto, pode se converter em uma tecnologia, contribui para a ciência, mas pode contribuir também para a sociedade, para a economia de outra forma. Mais direta, pode expandir. Então, além de eu aprender, eu também acho que eu estou compartilhando com o grupo que eu estou trabalhando. E eu acho que essas meninas agora que estão comigo, elas estão vendo um potencial no trabalho delas que eu não tinha, que ela também não tinha, que ela está tendo agora. A gente já pensa com um teor mais comercial também. Vamos criar uma roupa de astronauta. Tá. Quanto vai custar, como vai ser, quem vai comprar, o que é possível, o que não é. Então, tem todo não é só liberar realmente a imaginação, né? A gente tem que passar por todas essas etapas. E essa parte das mulheres desse curso foi realmente importante para
abrir os olhos assim, né, para esse lado que também é fundamental. A gente não vê uma aplicação de fato direta, então quando a gente tem esse olhar mais de empreendedorismo, a gente consegue ver, não, isso aqui seria um bom produto, seria uma boa solução de fato para a sociedade, para as empresas, para as pessoas em geral, e como que a gente consegue converter isso depois num negócio, num produto ou num serviço. Quando duas cientistas decidiram trocar a vida de professoras universitárias para se tornarem empreendedoras no mundo da saúde. Com a pandemia, eu acho que tinha muito tempo livre ali e aí eu comecei a buscar outras coisas. E uma das coisas que me despertou assim, o interesse era pelo empreendedorismo, ter um negócio próprio, né? Coitada, eu não sabia o que viria pela frente, né? Mas eu tinha vontade de ter meu negócio próprio. E aí eu tentei até outras coisas, tentei atuar em outras áreas. Mas eu ficava sempre me questionando, poxa, todo o conhecimento que a gente agregou até hoje, e agora a gente vai deixar isso de lado e empreender num negócio que não está associado com tudo que a gente aprendeu e conheceu durante esses anos. Então, numa dessas conversas com a Jana, né, a Jana já mais imersa nesse universo de startup, a gente começou a se questionar, né? Será que a gente não conseguiria, né, empreender na área de biomateriais, desenvolvendo, né, um produto novo, voltado para a área da saúde, usando um plástico que é de origem natural? Eu acho que até por se conhecer, saber das características uma da outra, né, eu acho que teve uma afinidade, né? Óbvio, né, que nem tudo são flores, existe, né, mas eu acho que até agora está dando assim muito certo. A gente é muito sincera assim uma com a outra. Participamos do programa Nascer, que é uma parceria do Sebrae com a FAPESC, que foi bem importante lá. A gente começou a elaborar o plano de negócio. Nós participamos do Startup Summit, 2 edições já, uma como participante, outra como expositor. Participamos do Empreendedora Tech, do Sebrae, Jornada Startup também. Participamos do Arena Celta também, lá em Florianópolis, né? O Sebrae ter sido um ponto de apoio em várias situações, né? A gente usa ferramentas do site do Sebrae para fluxo de caixa. Foi importante quando nós abrimos o CNPJ, a gente não sabia nem né, como fazer, como proceder para entender. Administrativa foi bem importante. É como se fosse assim, agora é de verdade, vamos embarcar nessa. É desafiador, não foi fácil, não está sendo ainda, né? Sempre uma construção, uma evolução, né? De sair de uma carreira acadêmica para entrar numa parte de empreendedorismo, né? Numa carreira de empreendedora. As mulheres também precisam se posicionar de forma diferente, né? Para a gente não se auto-sabotar. A gente tem o costume de encontrar uma rede de mulheres e a gente falar de filho, falar da casa, mas a gente está ali para empreender, a gente está ali para falar de negócios. E falando em negócio, o produto que as cientistas criaram é uma membrana de biocelulose úmida que serve como curativo para feridas, acelerando a regeneração da pele. Se não bastasse o benefício para a saúde, quem também ganha é o meio ambiente. Hoje, o nosso produto ele é à base de celulose bacteriana, ou seja, ao invés de eu extrair essa celulose da madeira, a gente produz essa celulose utilizando micro-organismos. Então, ele é um processo interessante porque, além das membranas de curativo que nós estamos produzindo, ele também pode ser usado por uma infinidade de aplicações onde a celulose já é usada. Então, eu posso trazer desse mesmo processo insumos para a fabricação de produtos onde a celulose também já é empregada. Então, se eu comparo os dois processos, eu não dependo de área plantada, eu não preciso ter inúmeros hectares para produzir essa celulose. Só para você ter uma ideia, 1 hectare ele produz aproximadamente 25 toneladas de celulose, né? Mas eu preciso de 1 hectare de terra, plantar o eucalipto, esperar esse eucalipto crescer durante 7 anos, extrair a madeira para a extração da celulose ali daquele tronco. Eu preciso de muito processo químico, envolve produtos tóxicos, envolve produtos que são corrosivos, agressivos para o meio ambiente, que exigem toda uma etapa de tratamento de efluente depois, né? Na biocelulose,
Eu não preciso dessa área extensa plantada, eu não preciso esperar o eucalipto crescer durante 7 anos. E se a gente comparar, em 300 metros quadrados, a gente consegue produzir a mesma quantidade de celulose que 1 hectare de eucalipto produz. Só que ao invés de esperar 7 anos para o eucalipto crescer, a gente consegue produzir essa celulose em 30 dias. A inteligência artificial é uma forma de a gente otimizar processos num primeiro momento bem básico, assim. Fora isso, ela nos permite enxergar coisas que sozinhos não conseguimos enxergar. E aí o pessoal pergunta, então a gente não vai mais precisar pensar? Na área acadêmica, né, fui professora de ensino superior durante muito tempo, os alunos falavam assim, que era na mesma época da internet, copiar e colar, e como é ruim copiar e colar, e como é ruim usar o ChatGPT. Na verdade, a gente precisa usar com responsabilidade, acima de tudo, e não simplesmente substituir algo que a gente faz pelo robô, pela inteligência artificial. Então, resumindo, é uma ferramenta e ela está repleta de oportunidades para a gente conseguir produzir mais, fazer mais, entender mais os nossos clientes, conseguir otimizar processos e, acima de tudo, criar inteligência sobre essa plataforma, né? Esse é o meu entendimento. Acompanhar tecnologia e gestão aí já vem desde a minha formação, né, de graduação. Eu sou administradora e segui minha carreira acadêmica também nessa área, mas sempre me instigou muito esse uso da tecnologia. Primeiro, ela nos amplia as possibilidades, na verdade. Então, e a inovação sempre tem alguma coisinha de tecnologia. Aqui a gente está usando a palavra tecnologia, que nem é exatamente a mais adequada, digamos assim, mas para a gente entender que esses dispositivos, softwares, robôs, elementos mesmo físicos, eles nos ajudam no nosso dia a dia. E esse é o foco. Com esse movimento do empreendedorismo feminino, inclusive do próprio Sebrae delas, né, de todo esse movimento, me fez conhecer mulheres empreendedoras que também conseguem aplicar a tecnologia nos seus negócios, sendo ou não da área. Então, comecei a observar esse movimento e entendi, e o meu foco é liderança, né? Na área da gestão, o meu foco é liderança. E eu vejo pesquisas e até o dia a dia mesmo das empresas, o líder ele está sempre sobrecarregado, ele está sempre, porque é natural, né? Ele está sempre com muitas coisas a fazer. E hoje em dia a gente tem uma demanda de saúde mental bastante grande. E 69% da saúde mental dos colaboradores é influenciada pela atitude do líder. E é isso chacoalhou a mim assim, poxa, e quem que está olhando para isso? O caminho do empreendedorismo feminino, ele acaba refletindo a cultura meio que está na sociedade mesmo, né? E querendo ou não, até as demandas que a gente tem sobre nós, mulheres empreendedoras, elas são diferentes de quando são homens e tal. As responsabilidades, muitas delas são partilhadas, mas nós temos todo um outro contexto feminino para lidar. E isso traz aí os seus desafios, né? E quando a gente encontra mais mulheres nessa linha, nessa pegada, a gente vê que a gente não está errada, que as nossas aflições, digamos assim, elas são comuns e trocar ideias sobre como cada uma enfrentou esses desafios é muito bom. Então, esses programas, participar de programas, estar em grupo, encontrar o seu, um lugar para pertencer a um grupo, para chamar de seu, é bem, bem importante. Eu, durante muito tempo, eu tendo a ficar na minha bolha, né? Assim, de estudo, eu gosto demais de estudar, gosto demais de investigar, de experimentar lá a ferramenta, entender sobre a própria tecnologia. E a minha tendência era ficar meio quietinha em casa e tal. Mas uma das coisas que fez muita diferença para eu conseguir até prosperar a ideia e entender onde ela se aplica e tudo mais, foi justamente escolher esses grupos, estar nesses grupos de mulheres que estão nessa mesma jornada. O ChatGPT, a gente reduz às vezes as coisas a ChatGPT, mas é porque ele que popularizou o uso da inteligência artificial. Ele levou a inteligência artificial, esses modelos, né, de inteligência generativa para todo mundo. E aí foi isso que gerou esse boom de interesse, de uso, de experimentação e tudo mais. Isso é maravilhoso, eu acho maravilhoso. Tecnologias boas, soluções boas, elas têm que chegar em todos os lugares, né? Elas têm que ser... Válido demais essa questão da acessibilidade a isso, né? Do acesso a isso. E por que não trazer isso para mais perto de nós, dos nossos negócios aqui, né? Somos mulheres empreendedoras,
por que não encontrar o espaço e criar, né? Encontrar e criar esse espaço para colocar essa ferramenta no nosso dia a dia. Então, otimização de processos é uma das tendências, né, mais profícuas, assim, mais intensas que as empresas estão vislumbrando para o uso da inteligência artificial. Essas histórias mostram na prática que a mulher pode e deve ocupar todos os espaços. Um dos encontros que fortaleceu ainda mais essa conexão foi o Startup Summit, onde o Sebrae Delas marcou presença com um espaço pensado para dar visibilidade, criar conexões e inspirar outras mulheres a acreditarem no próprio potencial. Olha só. No mundo dos negócios, ninguém cresce sozinha. O networking é uma ferramenta poderosa para abrir portas, criar oportunidades e construir histórias de sucesso. E no Startup Summit, essa conexão ganha ainda mais força entre as mulheres empreendedoras. Hoje, o mais importante quando a gente olha para networking é realmente trazer conexões significativas. E não é só o fazer a conexão, mas também ser a conexão para outra mulher. A gente sabe que hoje no Startup Summit nós temos praticamente 37% do público sendo mulheres. E as mulheres, quando vêm para eventos como esses, o que elas mais buscam são conexões. Então, uma das dicas é se conectem de forma genuína, no sentido de dar, mas também de receber. Networking é muito mais que trocar cartões. É compartilhar experiências, aprender juntas e formar laços que se transformam em parcerias reais. O Startup Summit é o espaço onde ideias se encontram, negócios nascem e histórias de empreendedorismo se cruzam. O objetivo do evento é gerar negócios e também conectar grandes startups aos investidores. Tivemos mais de 1.000 reuniões agendadas com mais de 250 fundos de investimento. E nós já temos a consolidação dos nossos resultados. Foram mais de 186 milhões de intenção e investimento ao longo desses 3 dias de Startup Summit 2025. O Sebrae Delas entende essa importância e trouxe iniciativas especiais para impulsionar ainda mais o protagonismo feminino. A presença feminina, infelizmente ainda em empresas com bases tecnológicas, é muito pequena. Entretanto, o Sebrae, desde 2023, tem feito um trabalho extremamente focado em abrir portas, abrir espaços, em dar oportunidade para essas mulheres. Hoje aqui nós estamos lançando o Empreendedoras Tech. É a terceira edição desse prêmio que visa dar destaque a histórias de mulheres que estão em empresas com base tecnológica. E essa edição teve novidades só para elas. O Lounge Delas, um espaço dedicado ao empreendedorismo feminino, com palestras dinâmicas e muita troca de conhecimento. As mulheres, elas precisam sim estar em ambientes onde elas vão cooperar umas com as outras. Esse network, essa conexão só fortalece. A gente precisa que esse ecossistema esteja realmente funcionando da forma correta. Por quê? Como eu falei anteriormente, pessoas conectam-se com pessoas. A gente compra de pessoas, a gente faz a nossa venda para pessoas. E as conexões criadas aqui já começam a se transformar em novas oportunidades, amizades e parcerias que seguem além do evento. Aqui no Startup Summit a gente tem 10.000 oportunidades. Quantas oportunidades você está perdendo porque você não está sendo intencional, específica? Com quem que você quer se conectar? Então, aplicar talvez uma metodologia ou trazer questionamentos antes do evento é essencial para que a gente tenha um resultado efetivo dentro do evento. Acho que é a troca que a gente consegue fazer como um ecossistema completo, independente da região. No meu caso, eu sou do Rio Grande do Sul, entretanto, a gente vem para cá justamente para aprender com as maiores empresas, conhecer o que as empresas mais jovens, as startups, têm a oferecer também, porque muitas vezes a solução delas estão aqui, né, para um problema que nós temos dentro do nosso ecossistema, da nossa região. O Startup Summit mostra, mais uma vez, que quando mulheres se unem, compartilham e se apoiam, o futuro dos negócios fica ainda mais forte e inspirador. Durante muito tempo, a inovação foi vista como um território masculino, mas isso está mudando e eventos como o Startup Summit fazem esforços conscientes para colocarem as mulheres no foco do empreendedorismo. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente é a Valesca Tratsky, ela que é diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESC e está sempre por dentro no
que esses eventos trazem de melhor para as mulheres. E aí, Valesca, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Bel. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, como você falou, realmente a inovação, ele é um ambiente bem masculino. E de uns anos para cá, podemos colocar de uns 5 a 7 anos para cá, as mulheres estão nesse contexto muito forte. E a gente tem que lembrar que a mulher normalmente tem 3 turnos, né? Empreendedorismo, casa, família, filhos, enfim. E às vezes ela perde também um pouco desse timing nesse período de ser mãe, de ser dona de casa, enfim, e volta para o mercado de trabalho. Então a FAPESC, ela faz todo um compilado para essas mulheres também estarem participando em conjunto dos nossos editais e tendo uma voz e uma vez, tanto na área acadêmica quanto na área da inovação. Fizemos uma pesquisa em 2021, logo pós-pandemia, que os proponentes dos editais de inovação na FAPESC, somente 25% eram com CNPJs femininos, digamos, com CNPJs com mulheres no comando. Então a gente decidiu ali iniciar o primeiro edital da FAPESC voltado e focado às mulheres, que se chama Mulheres Mais Tech. Nós já estamos indo para a 5ª edição em 2026, então são a 5ª edição em 2026, e ali a gente começou sempre no dia 8, né, no mês de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente lança o nosso edital voltado às mulheres catarinenses. Todas as áreas do conhecimento, todas as áreas de inovação, sejam elas produto, processo, projeto, política pública ou serviço. Qualquer inovação está aberta para elas competirem entre elas, e lá em 2022, quando a gente iniciou o primeiro edital, ele veio com um aporte de R$60 mil. Aí ele veio subindo com um aporte de R$90 mil. Ano passado com R$130 mil, esse ano ele continuou com R$130 mil. Nós tivemos esse ano 44 submissões, 44 contempladas no edital Mulheres Mais Tech 3. Então, perdão, Mulheres Mais Tech 4, né? Elas estão vindo, elas foram contratadas agora, estão começando sua contratação, então elas têm 12 meses para elas colocar esse projeto delas em prática com o seu CNPJ e trazer para o mercado algo diferente, e elas no comando. Dizem que uma das melhores formas de aprender é jogando. Mas como que o empreendedor arranja tempo para isso em um mercado tão inquieto e acelerado? É isso que a Fabielle vai contar pra gente. Ela é CEO e cofundadora da Mundi Game Experience e ela usa inteligência artificial para ajudar os empreendedores nessa jornada. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Conta pra gente, então, o que faz a sua empresa, né, e como que vocês estiveram presentes aqui no Startup Summit, 8ª edição de 2025. Nós desenvolvemos simulações gamificadas, então trilhas de aprendizado contextualizadas e baseadas na tomada de decisão. Como tu falou, né? Qual uma forma melhor de se aprender que jogando, né? A gente tem até hoje em dia a palavra edutainment, né? Que é a educação com entretenimento, mas não deixando de trazer contextos sérios, né? Como a sensibilização e aplicação de inteligência artificial para ganho de produtividades. E a convite do Sebrae delas, estivemos hoje no lounge com empreendedoras e jogando, então simulando de uma forma lúdica, com contextos reais, como que elas poderiam estar nessa posição de liderar o design e implementação de ferramentas de IA em seus contextos, em suas empresas, de uma forma bem engajante. O Startup Summit é o principal evento do Brasil para promover a inovação e o empreendedorismo, mas também é um momento de celebrar histórias inspiradoras. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece empreendedoras que transformam desafios em oportunidades e mostram a força do empreendedorismo feminino. São 5 categorias que exaltam a coragem, a resiliência e a inovação das empreendedoras catarinenses. São elas: produtora rural, microempreendedora individual, pequenos negócios, negócios internacionais e ciência e tecnologia, provando que o futuro dos negócios tem sim o poder do toque feminino. A principal missão do Sebrae delas é fortalecer o empreendedorismo feminino, e o Prêmio Mulher de Negócios vem como um símbolo dessa missão.
Eu tô aqui com a Aline, que foi uma das campeãs do prêmio na edição desse ano, que vai contar pra gente como foi essa experiência incrível de viver aqui no Startup Summit. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Queria que, pra gente começar, né, ambientar o pessoal que tá assistindo, que você contasse um pouquinho sobre o que é a sua empresa, pra gente entender o que fez ela ganhar o primeiro lugar na categoria. Legal, a minha empresa é uma empresa de inteligência social. A gente desenvolve soluções para fortalecer o terceiro setor brasileiro como protagonista, né, na questão do desenvolvimento e impacto socioeconômico da cidade, do estado, do país, né. E o que te fez voltar os teus olhos para esse setor? Qual que é o potencial, num âmbito empresarial mesmo, de realmente se voltar para essa área e tirar o melhor que ela tem? Certo, a gente usa aquela estratégia do Oceano Azul, né? Então, a primeira coisa é a gente identificar quais são os mercados em que tem mais necessidades e oportunidades de desenvolver alguma coisa. Olhando para o segmento terceiro setor, ele é um gigante invisível, né? Terceiro setor, conhecidos como ONGs, né, que as pessoas mais conhecem, associações, institutos, fundações, sem fins lucrativos, mas que movimentam, né, muita coisa no país, movimentam economicamente, movimentam a transformação de vida, enfim, fazem muita coisa. A gente mapeou os principais dores, os principais problemas desse setor, que não são poucos, né, e começamos a desenvolver tecnologias, desenvolver soluções para atender essas dores, né, e que com o objetivo de que eles se tornem mais fortalecidos, mais organizados, né, inclusive mudando o próprio modelo de atuação e de organização, para eles conseguirem ter melhores resultados e se tornarem parceiros mais seguros e mais estratégicos para o poder público e o próprio setor privado, né? Fortalecendo essa tríade, né? Isso ganham todos, ganham as organizações, ganham o setor público, as empresas privadas e, obviamente, as pessoas com as quais eles trabalham, né? Cursos, palestras, sempre buscando informação e orientação do Sebrae, que sempre foi fundamental, é a nossa grande referência, né? E também participando como facilitadora e professora e mentora na área de educação empreendedora, que eu também faço isso, com o apoio do Sebrae em alguns programas. Então, o Sebrae esteve na minha vida o tempo todo em lados diferentes, mas sempre junto. Então, é uma honra para mim receber um prêmio agora que vem do nosso órgão máximo, vamos dizer assim, né, nossa representação máxima. Reconhecimento incrível. Eu não consigo descrever ainda, né? Porque a ficha vai caindo aos poucos, né? É uma coisa, parece meio surreal. Não parece simples, mas por dentro vai transformando a gente, né? A gente começa a entender o tamanho de uma responsabilidade que a gente carrega, né? Ainda mais um prêmio se tratando de mulheres, né? Se tratando de empreendedoras. E a gente não é feita só da gente, a gente é feita de muitas, né? Eu digo isso, eu sou só, mas não sou uma. Então, esse prêmio representa também todas as mulheres que eu já mentorei, que eu já fiz trabalhos, a minha família, que é uma família de mulheres empreendedoras também, né? E entre outras por aí que estão na luta, e entre esses 10 milhões de empreendedoras que estão aí no Brasil buscando o seu justo espaço, né? É isso, sabe? É emocionante. E para fechar, vamos de inspiração? A gente revisita histórias de mulheres que inovaram, empreenderam e mostraram que é possível crescer com propósito, impacto e identidade. Com o espírito de cidadã do mundo, foi em Santo Amaro da Imperatriz, aos pés da Serra do Tabuleiro, que a Cláudia fincou raízes e criou uma empresa que mudou sua vida e a de muitos turistas que passam por ali. Como todo aventureiro, começa meio sem querer, né? Tu gosta muito de fazer as atividades, aí tu começa a ter uma certa frequência fazendo as atividades e quando vê, você já tem uma estrutura para receber os amigos e dos amigos vai crescendo e viram uma empresa. Normalmente é assim, o meu caso foi um pouco diferente, né? Eu trabalhava como fotógrafa de rafting e eu entendi que eu poderia fazer algo diferente e aí eu comecei a empreender, né? Mas a minha história mesmo vem de Foz do Iguaçu, eu trabalhava lá no Macuco Safari como guia, né? Então ali eu tive os primeiros contatos com o turismo de aventura. A Apuama, ela está no mercado desde 2003, né? Quando o turismo de aventura não era algo assim tão bem explorado no Brasil. Não tinha nem sistema de gestão de segurança, não tinha nada, era vamos que vamos, né? Então eu comecei ali a empreender, né, com a Apuama. O serviço dela é trazer alegria, trazer a pessoa para dentro da natureza com segurança, né, e entretenimento. Então, além da pessoa vencer
seus medos, né, e seus obstáculos mentais, assim, ela também proporciona um ecoturismo, né, que acaba ensinando a pessoa a importância do meio ambiente, né? Então esse é o foco principal da Apuama. Eu comecei com um botezinho, um duckzinho, uma Kombi, foi pequenininho e foi crescendo, né, conforme essa tendência de turismo de natureza começou a expandir, o meu negócio também começou a crescer. A minha formação, além de publicidade e propaganda, comunicação social, também é gestão em hotelaria. Então, eu usei um pouco dessa gestão no meu negócio. Mas, assim, o ponto de mudança mesmo foi quando eu tive a oportunidade de participar de um projeto do Sebrae. Então, ali, realmente, eu tive toda a capacitação necessária para o negócio realmente decolar com profissionalismo, né? Foram 2 anos muito ativos, assim, né? Eles deram uma consultoria muito intensa sobre todos os aspectos, né? Tanto de gestão, quanto contratação de pessoal, quanto marketing, publicidade, organização, né? Visual de empresa. Né? Então eles iam lá no meu negócio, eles olhavam, ai Cláudia, não, aquela garagem ali tu tem que dar um jeito, né? Ah, o banheiro tu tem que dar um grau aqui, ali. Eles foram assim muito, mas muito presentes no meu negócio, até que eu consegui formatar tanto o produto quanto a hospitalidade, né, da recepção. E foi assim um projeto muito lindo, né? Foram 15 empresas que participaram. E depois, quando finalizou o processo, a gente participou de feiras, né? Foi incrível, assim, incrível mesmo. Foi 2015 e ali foi a virada do meu negócio. Ali realmente eu comecei a trabalhar com profissionalismo total, assim. A gente tem muita dificuldade, né? Principalmente eu, dentro, né, desse tipo de negócio, que é um negócio, assim, masculino, pode-se dizer, né? A gente tem muito entrave, assim, muito julgamento, né? Muito preconceito. Então eu acho muito legal poder repartir essa minha experiência para dizer, não, a gente, apesar, né, dos entraves, o negócio pode até ser melhor do que gerido, né, por um outro sexo, né, pelo sexo masculino, porque a gente tem, como mulher, a gente tem assim um olhar diferente para muita coisa, né? A Apuama surgiu a partir da superação de um desafio e muitos outros ainda viriam pela frente. Mas com coragem e resiliência, a Cláudia transforma cada obstáculo em uma aventura. Trabalhar com turismo de natureza, a gente também está muito à mercê do clima, né? Da natureza em si. E a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Trazendo as pessoas para cá, não tanto com a integridade física, mas também com o que a gente tem que passar para elas, né? Sobre a preservação da natureza mesmo. É incrível, assim, esses 22 anos, perceber a diferença que a gente faz, né, na cabeça das pessoas. A determinação da empreendedora rural se uniu à de outra amiga, uma veterinária, que ajudou a maturar e impulsionar os negócios. Ela disse para mim, se você quiser eu venho te ajudar, porque eu não entendia nada, né? Daí chegamos aqui, tinha porco, tinha gado de corte, tinha um monte de coisa aqui. Daí o que aconteceu? A gente fomos buscando fazer algo diferente. E o que na época aqui tinha muito era gado de leite e gado de leite Jersey. Então na época a gente, com a ajuda dela, com a expertise, com a experiência que ela já tinha, eu vim para cá e começamos em busca de fazer pastagem, fazer lavoura, escolher qual gado que a gente ia, o que a gente ia fazer para não deixar essa propriedade ociosa, né? E meu marido disse, não, tu queres ir? Vai então, porque eu não quero. Eu disse, então tá, eu quero. Daí eu peguei, de lá para cá a gente foi buscando cada vez mais a fazer coisas diferentes. Eu sempre vinha e dizia assim, não adianta eu vir de Nova Veneza aqui e vir só tirar leite. Então vamos fazer algo mais diferente. E foi isso que a gente foi buscando. A união da força feminina deu muito certo. Com o passar do tempo, novos estudos e tecnologias se somaram ao trabalho manual. A gente foi aprendendo o que era pastagem, qual que era melhor, qual que não era, fazer piqueteamento, vazã, que na época era uma novidade aqui, né?
E eu sempre gostei de fazer algo diferente. E com isso deu certo, que acabando que a gente foi inovando, foi buscando tecnologia, foi buscando genética. Acabei escolhendo o gado Jersey porque era o que estava evoluindo bastante, né? E nós tínhamos bastante aqui. O rebanho que começou pequeno precisou de uma reorganização na propriedade. Eu comecei comprando 10 no Vila Jersey, prenhas já na época, depois comprei mais umas 10. Então, e o que eu tinha antes, eu vendi tudo, porque não tinha procedência, nada, né? Então, acabando que daí, quando eu vim para cá, daí acabamos limpando o plantel e começando tudo do zero. E foi aí que a gente começou. Daí, daquelas 10 que eu comprei, 7 vieram fêmea. Então, já foi um rapidinho, né? Ver mulheres na gestão, na época, não era nada comum. Foi aí que a empreendedora começou a olhar para além do seu próprio negócio. Rose passou a incentivar outras mulheres a participarem das feiras. Eu chegava e eu via que as mulheres inseminavam, as mulheres tiravam leite, as mulheres cuidavam da casa. Eu disse, mas espera, por que daí na hora de ter conhecimento, por que só vai os homens, né? Daí eu dizia, vamos junto. Eu sabia que elas também precisavam ir, porque se elas fossem, elas iam fazer muito melhor do que elas já estavam fazendo, né? Quase 70% dos colaboradores da propriedade da empreendedora são mulheres. O trabalho na propriedade começa cedo, às 4 horas da manhã. A força-tarefa é necessária para aproveitar ao máximo a capacidade de ordenha e aumentar a produtividade. Há cerca de 3 anos, o negócio no sítio expandiu ainda mais. Agora a propriedade trabalha também com a produção de queijos artesanais. Para alcançar o resultado, foi necessário muito aprendizado. Hoje, o produto que caiu na graça do consumidor é vendido em todo o Brasil. Eu já tinha uns 17 anos que eu tirava leite, que eu vendia o leite, né? E sempre naquela peleia lá, porque o leite nunca você consegue saber quanto que você vai receber pelo leite. Aquilo ali atrapalha, porque você não pode investir, não consegue investir, porque você nunca sabe o que tu vai receber. E meu marido dizia, Rose, faz queijo, vamos fazer queijo. Daí eu falava para ele, eu não sei vender queijo, enfim. Daí o tempo foi passando, daí nesse meio tempo eu tenho o Felipe, que é um sobrinho de coração, que ele tem uma distribuidora hoje. Então ele dizia assim, tia Rose, faz um queijo serrano. Daí eu falei para ele, mas fazer queijo serrano não faz que eu vendo. Daí eu disse, eu quero vender para o Brasil todo. Eu disse, mas como é que eu vou vender o queijo para o Brasil todo e fazer de qualquer jeito? Não tem como, né? Nós começamos em junho, em maio, mais precisamente, daí deu um monte de chuva. Quando era dezembro, a queijaria estava pronta com o selo Cisne. Sem dúvida, o Sebrae modificou totalmente o rumo das minhas coisas. Da minha vida, no caso, né? Então, era algo mais que eu busquei e nele eu encontrei. E até hoje, então, tudo que eu falo para os meus amigos, gente, vai no Sebrae tem. Isso, para mim, antes, eu não sabia da importância que o Sebrae tem para para a humanidade, para nós aqui, a nível de Brasil, o trabalho que eles fazem é fascinante. É em meio à Mata Atlântica, às margens da Baía Babitonga, que nasce um modelo único de empreendedorismo. Estamos na Vila da Glória, em São Francisco do Sul. E é nesse lugar que há 25 anos mora a Dona Maria de Lourdes, que vai nos apresentar esse espaço que tem muita coisa bacana, né, Dona Maria de Lourdes? Mas para a gente começar esse papo, me conta, como é que a senhora veio parar aqui há 25 anos atrás? É que a gente morava em Floripa e o meu marido se aposentou e a gente veio morar nesse paraíso aí. E que a gente ama muito viver aqui, né? E agora a gente resolveu abrir esse nosso bistrô aqui, ó. Que para nós foi fantástico. A gente conseguiu alugar as casas no Airbnb e a gente vive aqui nesse paraíso que eu amo. Sabe por quê, gente? É que depois de aposentados, não só vieram para São Francisco do Sul para descansar, morar e viver, mas também empreender. Nós temos uma peixaria, temos o bistrô, temos a pesca do berbigão, a pescaria dos peixes, que a gente também pesca. E é isso, né? E proporciona às pessoas esse turismo de experiência, né? Exatamente. E a senhora resolveu empreender depois dos 60. A senhora tem quantos anos? 71. Por quê?
resolveu abrir um negócio com essa idade? Na verdade eu sempre trabalhei, né? Mas assim, a empreender mesmo foi quando a Fernanda começou comigo. Aí a gente resolveu fazer nós duas um empreendimento aqui, né? Trabalhar e empreender. Mãe e filha juntas? Mãe e filha juntas. Está 2 anos hospedando e vem pessoal do mundo todo, assim. França, holandeses, colombianos, o Brasil inteiro. Já passou bastante gente aqui. E a cozinha, que é o lar, é a parte, para mim, principal da casa, né? Fazer a comida diante dessa natureza exposta, isso aqui não tem preço. As pessoas chegam aqui e ficam emocionadas. Se emocionam ao ver a natureza tão presente. Trabalha com muito amor, né, querida? Muito amor. Muito amor. É isso aí, a gente trabalha assim. E eu digo para ele que todo dia a gente tem que dizer, eu digo para ele que tu me ama, ele tem que dizer para mim também, tá? Todos os dias. Tá aí o segredo de 50 anos juntos. É isso aí. O segredo é amar. É amar. O amor que nasce do fogo e se alimenta do sabor da tradição. Os caiçara transformaram vivências em iniciativas economicamente atrativas e autênticas, até mesmo na culinária. Estou preparando a moqueca de pescada amarela da nossa Bahia, que é de São Francisco do Sul, né? Olha, estou começando a montar ela, certo? E por que a senhora escolheu esse prato para fazer aqui pra gente? Porque é da nossa Bahia, né? Então eu tenho que mostrar o nosso prato, que é o prato caiçara, né? Que fazemos aqui no nosso bistrô. Entendeu, meu bem? Esse é um prato que carrega história, né? Carrega história. Que história carrega? É a história do nosso produto, que é da nossa Bahia, que os nativos antigamente trabalhavam só com esse peixe, né? Pescada amarela. E a gente usa muito, porque é vários tipos de peixe para você fazer a moqueca, né? É pescada amarela, é garopa, é robalo. Mas eu fiz questão de fazer isso aqui para você provarem o nosso peixe da nossa Bahia. O rancho caiçara é um rancho de pescadores, né? E onde está toda a história está tudo ligado com os objetos típicos, né? As fotos do meu pai pescando, as baterinhas, os livros contando a história, os peixinhos, a argila, que são coisas feitas à mão. Tudo artesanal. Esse remo que ganhamos de um senhor lá de Guaratuba, ele nos deu. Temos esse aqui também, que é onde pegamos o peixe, né? Esse aqui, ó, a corda é coisa artesanal mesmo, é coisa feita de nativos, isso aqui de pesca. Ou seja, por muito tempo isso foi utilizado e hoje é usado para contar a história aqui dentro do bistrô, Exatamente. Né? Tem ali um outro objeto que eu achei muito interessante, né? Me conta um pouquinho a história disso aqui. É de madeira, feito uma agulha para fazer a rede da pesca, de madeira. Isso aqui é uma coisa que não existe hoje em dia mais, hoje é feita de plástico. Ou seja, isso aqui deve ter quantos anos, mais ou menos? Deve ter para mais de 100, acredito eu. Nós fizemos uma seleção, a Fernanda participou dessa seleção, a gente recebeu vários vídeos e ela foi uma das selecionadas. Ela recebeu as consultorias de uma consultora do Sebrae, que ajudou ela a trabalhar dentro do quesito que ela queria trabalhar no negócio dela. E aí depois a gente fez um vídeo institucional para alavancar ainda mais o negócio. Veio a consultora, nos mostrou a possibilidade de expandir, a possibilidade de vermos isso como realmente um negócio. Então, abriu a nossa mente e nos ajudou demais, mesmo. A gente tem uma percepção aí de um destaque de 1% acima na média nacional, onde 34% das mulheres lideram empresas ao nível nacional e em Santa Catarina 35%. Então, a gente já percebe aí uma diferença, né? Foi na cidade mais fria do Brasil que a empreendedora Flávia teve a ideia de unir sua formação em turismo e a paixão por vinhos. Tudo isso para aquecer o coração dos moradores locais com uma proposta de negócios muito original. Essa ideia de empreender, de ter o meu próprio negócio, foi desde que eu iniciei o curso de turismo, né? Lá atrás. Eu sou formada em turismo, que é a minha primeira formação, e os professores incentivavam muito a gente, né, a ter o nosso próprio negócio. Eu sempre gostei muito de vinhos, sempre foi a minha maior paixão e os amigos sempre incentivaram, né, para eu fazer um curso, né, voltado na área, né, um curso profissional.
Então, em 2016, eu iniciei a minha formação de sommelier no Senac, lá em São Paulo. Eu sou paulistana, na verdade. E aí eu iniciei a formação e já comecei a trabalhar na área. A ideia é cheia de personalidade, mas foi com a ajuda do Sebrae que a Flávia realmente conseguiu dar vida ao sonho e estruturar seu plano de negócios. Eu fiz um MBA em gestão empresarial, logo que eu terminei o curso de turismo, já pensando em empreender, né? Já pensando em ter meu próprio negócio. Então eu fui buscar muito apoio no Sebrae, no site, fui até o Sebrae, isso já lá em São Paulo, para pesquisar, porque assim, eu fiquei um pouco defasada por causa do tempo que eu fiz o meu curso, o MBA, então muitas coisas mudaram. Então eu fui buscar informação junto ao Sebrae, atualização de business plan, né, do plano de negócios, tudo isso para eu poder dar início ao meu negócio. Fui lá para abrir, eles me auxiliaram para abrir a MEI, né, o CNPJ, tudo certinho. Então assim, o Sebrae é um apoio realmente muito importante para os microempresários, né? No coração gelado da Serra Catarinense, uma bicicleta se tornou símbolo de ousadia, reinvenção e paixão. A Vinho e Vida é mais que uma proposta inovadora. É o retrato de uma mulher que decidiu empreender com propósito e autenticidade. Foi observando os carrinhos de sorvete na praia. E eu pensei, por que não vinho, né? Despertar esse hábito no pessoal já de começar a tomar um vinho, um espumante, um vinho branco, um rosé na praia. Foi aí que eu adaptei, na época estava um boom dos food trucks, porém já estava migrando para o modelo de negócio de food bike. E aí eu adaptei, né, porque é um modelo de negócio que ele exige um investimento, um aporte menor, a mobilidade dele é melhor também. Então aí eu puxei para falar assim, por que não uma wine bike? E aí eu fui pesquisar até se já tinha alguma empresa trabalhando com isso, e aí eu fui adaptando para o meu negócio. Montei ela numa empresa lá em São Paulo e trouxe para cá, né? E assim, todos os vinhos que eu trabalho, eu me arrisquei também em trabalhar somente com vinhos brasileiros, tem gente que fala que sou louca, mas dando, né, essa visibilidade para o nosso produto, porque ele é muito bom, os vinhos brasileiros estão aí despontando, né, nos mercados internacionais, principalmente nossos espumantes. E a proposta da empresa conquista todos aqueles que passam pelo seu caminho, transformando a bicicleta dos vinhos em um estimado cartão postal da Praça Central de Urupema. Isso é muito bacana, porque todo mundo fala que eu introduzi o vinho aqui e o pessoal foi aprendendo a gostar e tomar vinho, né, aqui na cidade. Inclusive, como eu trabalho com o sistema refil, a primeira taça, a taça é do cliente, né, ele leva para casa, né, uma taça de acrílico personalizada. A primeira taça sai por um valor cheio e as demais taças entram como sistema refil. Então eu percebo quando eu estou na praça dos moradores virem, lembrarem, né, eu falo para o pessoal lembrar de trazer a taça para a taça sair mais em conta para eles. Além do carisma inegável, a Wine Bike se destaca pelo impacto cultural e social na cidade, além de promover o turismo crescente da região. É um atrativo muito interessante aqui para a cidade, né, para o turismo da cidade que está nesse processo de desenvolvimento. E eu acho assim que é uma forma, né, de mostrar o mundo dos vinhos, né, que a gente aqui na Serra Catarinense tem uma produção bem considerável, né, vinhos de altíssima qualidade. A Flávia é prova viva de que com dedicação e coragem, o sonho de empreender pode aquecer até as paisagens mais frias e brindar o mundo com boas histórias, bons vinhos e grandes lições de vida. E assim, o que eu tenho para falar para as mulheres é para não desistir mesmo, né? E para uma coisa que o meu pai me falou, né, quando eu já não tenho mais meus pais, né, comigo. E algo que meu pai me falou quando eu estava saindo, né, lá de São Paulo para vir para cá, ele falou para eu ir atrás do meu sonho, porque quem não sonha não realiza nada. E isso eu levo comigo até hoje. A nossa retrospectiva mostra que cada história, cada iniciativa e cada conexão construída pelo Sebrae Delas reforça um mesmo propósito: apoiar mulheres para que elas avancem, cresçam e liderem seus próprios caminhos. Essa jornada continua aqui na TV Inova. Eu te encontro no próximo Sebrae Delas com mais retrospectiva para você. Até lá!